Aqueles 8 alunos que eu camelava para ter, viraram mais de 700. A gente pôde promover o produto e jogar a qualidade e a reputação da nossa marca, do nosso nome lá em cima. E a minha visão mudou, eu disse, opa, alguma coisa tem aí. Porque se a resposta foi tão rápida, é porque realmente nós podemos confiar. E a gente conseguiu um respeito e um reconhecimento do público que a gente estava tentando há 10 anos. Opa, aqui é o Érico, e nesse treinamento gratuito eu vou te mostrar através de estudos de caso e histórias, os fundamentos da exata fórmula de lançamento que foi usada por pessoas comuns, empreendedores comuns, para alavancar os resultados dos seus negócios existentes, isso nos mais variados nichos que você possa imaginar, trabalhando com todo tipo de produto que você possa imaginar, produtos físicos, e-commerce, produtos de formação, palestra, consultoria, serviços e até vendendo produtos de outras pessoas como afiliado. E se você olhar bem de perto algum desses estudos de caso, você vai ver que algumas dessas pessoas usaram a fórmula de lançamento para criar negócios 100% online do absoluto zero. E quando eu digo zero, eu quero dizer que eles não tinham produto, não tinham uma expertise online, não tinha página, não tinha website, não tinha página de Facebook e alguns deles nem ideia do que lançar. E quando eu digo negócio, eu quero dizer algo 100% deles. E só para deixar claro aqui, eu não quero dizer, eu não estou falando de franquia ou marketing multinível ou alguma outra estrutura de negócio onde você não tem 100% do controle. Eu estou falando de negócio onde eles podem até deixar de herança para os filhos, se eles assim desejarem. Antes de te mostrar como funciona essa fórmula, eu queria te mostrar a história de um empreendedor. E essa história tem um fator comum com a história de outros empreendedores. E esse fator é desafio. Talvez você consiga identificar esse fator nessa história ou talvez até se identificar com a história desse empreendedor. Eu sou o Bruno Gimenez, eu sou paulista do interior de São Paulo. Eu vim morar no Rio Grande do Sul há quase 15 anos atrás. Eu tive contato com 2 pessoas que se tornaram praticamente meus familiares. Eu e o Bruno, nós saíamos por aí dando cursos, palestras. Durante 10 anos nós fizemos isso. Eram cursos para 20, para 30 pessoas, para 10 pessoas, para 15 pessoas e era exaustivo. Então eu posso dizer que a gente trabalhou por quase 10 anos, muito, sem ter os resultados que a gente queria. E isso para nós começou a ficar insustentável, porque eu me lembro de um dia que um aluno veio fazer uma pergunta para mim e não tinha mais paciência para responder para ele. E aí eu falei, para tudo, porque eu estou perdendo a essência, eu estou deixando de ser quem eu sou em essência. E foi quando nós começamos a buscar opções para reinventar, porque estava insuportável. 1, eu não tinha tempo. 2, o dinheiro que a gente tinha mal dava para pagar as contas. O trabalho estava crescendo, mas com ele uma insatisfação também. Então era hora de fazer uma reforma. Até que um dia o Bruno chegou para mim e disse assim, Paulo, olha só, eu tenho um curso que eu vi através de uma indicação e esse curso parece ser algo transformador. Um curso que pode trazer uma grande diferença para a nossa empresa. E daí eu perguntei, tá aí, o que é esse curso? Não, esse curso é um curso que ensina uma fórmula para te ajudar a ter um impacto maior na internet e chegar a um número muito maior de pessoas, que é justamente o que a gente está procurando. E eu disse, legal, não, eu acho interessante, quanto é esse curso? E ele me falou o valor, eu disse, não, pode parar. Isso não existe, não leva isso a sério, porque isso aí não vai nos levar para caminho nenhum. E aí fui mostrar para outra sócia, que é até a esposa dele, eu gosto de dizer que quem manda em casa é a mulher mesmo, né? E quando ele falou do que o curso propunha, do que o curso poderia trazer para a nossa empresa, a minha resposta foi sim, imediatamente. E lá a gente tem um acordo de que quando 2 aceitam, o outro tem que acatar e o Paulo Henrique teve que embarcar nessa com a gente. Então, o Bruno resolveu comprar o curso. E nós resolvemos, então, ele comprou, começou a estudar e fez um lançamento semente. E nesse semente nós conseguimos faturar os nossos primeiros 5 dígitos em 5 dias. E a minha visão mudou, eu disse, opa, alguma coisa tem aí. Porque se a resposta foi tão rápida, é porque realmente nós podemos confiar, né? Nós devemos confiar. Foi quando eu, a Patrícia e o Bruno, começamos a estudar a fórmula de lançamento. Nós 3 nos reunimos à tarde, estudávamos todo o material e montávamos as nossas estratégias para usar dentro da nossa empresa. Em 2 meses nós fizemos um lançamento que a gente faturou 1 ano do faturamento normal em 1 semana, trocou a nossa empresa de nível
Ela atingiu um posicionamento no mercado nacional e até internacional, porque a gente vende curso para muitos países também. E a gente conseguiu um respeito e um reconhecimento do público que a gente estava tentando há 10 anos. Quando a gente começou a usar o Fórmula de Lançamento, ele abre um leque para outras coisas. Ele não é um caminho que fala, olha, vai para A mais B, é assim. Ele muda tudo, ele mostra uma filosofia de trabalho. Eu acho que é mais ou menos quando você está educando um filho para a vida. Eu acredito que o Fórmula educa empreendedores, educa empresas, educa qualquer tipo de pessoa que queira fazer sucesso online e fazer da forma correta. Nós estamos falando hoje de uma modificação de recolher impostos, de mudar socialmente, mudar o mercado, mudar o comércio por conta de um dos produtos que nós lançamos e que mudou realidades. A gente pôde fazer um evento ao vivo com mais de 200 pessoas, a gente pôde promover o produto e jogar a qualidade e a reputação da nossa marca, do nosso nome lá em cima. Incrível, né? E talvez você tenha encontrado alguns pontos em comuns nessa história com a sua história, e talvez até não. E se for esse o caso, no final desse vídeo eu vou te mostrar como é que você pode encontrar outros 68 estudos de caso de empreendedores que usaram essa fórmula, para que você possa, de alguma forma, tentar encontrar alguma coisa que você tem em comum com eles. Mas antes de eu te explicar exatamente como, passo a passo, como funciona essa fórmula, deixa eu te explicar como eu cheguei nela. Eu nasci em Brasília em 1977. Meus pais se mudaram de Minas para Brasília em mais ou menos 1976. Eles se mudaram para lá à procura de uma vida melhor. Meu pai vem de uma família um pouco mais economicamente privada, vamos dizer assim. Meu avô morreu quando meu pai era bem pequeno e deixou minha avó para cuidar de 9 pequenos filhos. E se você sabe quanto custa cuidar de um filho, agora multiplica isso por 9. Agora considera que minha avó era uma simples dona de casa. E eu não sei ao certo se meu pai passou fome ou não, mas eu sei que a coisa era bem tensa. Inclusive ele conta pra mim que ele tinha que vender alface num tabuleiro de madeira de porta em porta para ajudar a minha avó a, enfim, arrumar dinheiro para cuidar de todo mundo. E minha mãe vem de uma família um pouco economicamente melhor, até que minha avó, aos 45 anos, ela morreu de câncer. E depois disso, meu avô passou por maus bocados, ele acabou perdendo todas as terras que ele tinha, todo o dinheiro que ele tinha, quando ele entrou para um negócio no ramo de empréstimo de dinheiro. E quando ele morreu, ele não era nem dono da casa onde morava, ele tinha que acordar cedo para assar biscoito de polvilho e pão de queijo para vender para as padarias locais. E por que eu estou te contando isso? Eu estou te contando isso para você mais ou menos entender que a missão dos meus pais era investir o último centavo que eles tinham, a última energia que eles tinham, para que eu e meu irmão que a gente tivesse a melhor educação possível, para a gente arrumar um emprego estável e assim a gente não tivesse que, sei lá, passar pelos mesmos tipos de dificuldade que eles passaram. E de alguma forma a gente conseguiu. Eu estudei o máximo que eu pude para passar na melhor universidade pública que eu consegui passar e para arrumar o melhor emprego que eu consegui arranjar. E em 2009 eu estava no meu 9º ano na indústria de bancos de investimento, trabalhando com um super contrato num dos maiores bancos de investimento do mundo, o JP Morgan. E tudo isso para honrar o que meu pai e a minha mãe fez por mim. Só tinha um problema: eu era extremamente infeliz. E infeliz porque aquele não era o meu sonho. E o meu sonho era empreender. E eu não sei, eu te juro por Deus, eu não sei exatamente quando eu decidi ser um empreendedor, mas eu sei que aquilo era muito forte dentro de mim. Eu queria empreender, eu queria fazer a diferença. E num momento de desespero, em janeiro de 2009, eu pedi demissão. Pedi demissão para criar um negócio que eu nem sabia qual era. Depois de mais ou menos uns 2 meses de tentativa, eu e o meu irmão Hugo lançamos um negócio, que era um site que ensinava investidores a comprar imóveis abaixo do valor de mercado em leilões de imóveis. Só que só tinha um problema: o site não faturava nem o suficiente para pagar os custos de marketing que eu tinha com ele. E eu tentei aprender tudo o que eu encontrei de graça sobre empreendedorismo na internet. Eu consumia basicamente tudo que passava pela minha frente. Só que aí eu tinha um segundo problema: a quantidade de informação disponível é enorme e completamente desorganizada. Em 2009 eu estava vivendo uma completa
bagunça mental, uma overdose de informação. Então, o que eu fiz? Eu resolvi dar um basta nisso e investir alto na minha educação de empreendedorismo. Eu resolvi comprar um curso que eu tinha acabado de encontrar na internet por $5.000. Esse curso era metade online, metade ao vivo em Los Angeles, na Califórnia. O custo total que eu investi nesse curso foi por volta de $10.000, quando a gente inclui passagem e estadia para mim e para o meu irmão. A minha esposa pensou que eu tinha ficado louco depois de investir tanto dinheiro em um curso que eu tinha acabado de encontrar na internet. Mas como diria um amigo meu, a cenoura motiva o burro a correr por estar na frente do burro ou por estar atrás do burro. E naquele caso, ela estava nos dois lados para mim. Porque se eu fizesse aquele negócio funcionar, eu ia ter que voltar para a indústria de banco, de investimento. E do jeito que eu pedi demissão, eu meio que cometi um suicídio corporativo, e aquilo não era meio que uma opção para mim. Mas aquele foi o momento da virada, porque finalmente alguém tinha conseguido organizar e transmitir o conhecimento necessário através de uma fórmula, um método para usar a internet para gerar resultados extraordinariamente palpáveis. Na chegada do curso em 2010, a gente reestruturou o nosso negócio e no dia 23 de março de 2010 a gente relançou. E eu te digo, em 7 dias consecutivos a gente faturou o equivalente a mais de R$100 mil de venda 100% online. 42 mil desses R$100 mil foram faturados só na primeira hora que a gente tinha aberto o carrinho. Eu tentei chorar naquele dia, porque aquele dia foi a primeira vez que a gente tinha feito o nosso primeiro 6 em 7, que são 6 dígitos de faturamento, isso é mais de R$100 mil em 7 dias consecutivos. E a gente tinha feito aquilo a partir de um método, a partir de uma fórmula. Logo a gente poderia aplicar aquilo no mesmo negócio de novo ou aplicar aquilo para criar outros negócios, como assim a gente fez. E nesse vídeo eu vou te mostrar o núcleo da estratégia que possibilita com que essa fórmula atinja tais resultados para mim e resultado para outras pessoas, como você deve ter visto em alguma das histórias que eu já mostrei. Isso acontece porque a fórmula de lançamento é diferente do jeito tradicional de se fazer marketing, que eu chamo de marketing de esperança. Esperança é uma palavra bonita, muita gente tem esperança de ganhar, sei lá, na Mega Sena, mas quando você está rodando um negócio, você não quer depender de esperança para ter resultado. Muito melhor que isso é você ter um sistema que te permite lançar produtos novos ou lançar produtos existentes com mais previsibilidade de resultados extraordinários. A maioria das pessoas montam seus produtos, montam seus serviços, montam seus negócios na esperança que os clientes magicamente apareçam. E o problema é, e se eles não aparecerem? Ou se não vierem na quantidade que você precisa ou espera? Eu posso te garantir uma coisa, na maioria das vezes não basta criar um negócio, um site para que os seus clientes apareçam. E não sou só eu que diz isso. Todos os mais de 60 empreendedores que eu entrevistei e postei no meu canal do YouTube também falam isso. Então, a partir desse treinamento, você tem duas opções. Ou você usa o marketing de esperança, na esperança que o seu negócio comece devagar e se torne bem-sucedido, ou você usa uma estratégia de lançamento comprovadamente vencedora, que projeta o seu negócio no topo do mercado e você continua a partir daí. Então deixa eu te falar por que a fórmula de lançamento funciona tão bem. A fórmula de lançamento se alinha com o jeito que o cérebro humano funciona. E o cérebro humano tem, entre muitas partes, duas partes fundamentais. A primeira parte se chama sistema límbico e a segunda parte, neocórtex. O neocórtex é uma parte do cérebro que, até onde eu sei, é mais desenvolvida em nós, seres humanos. E é basicamente o que difere o ser humano do animal, como, por exemplo, o cachorro, porque é essa parte que interpreta linguagem, informação, dados, benefício e lógica. Inclusive, a gente só está tendo essa conversa porque o nosso neocórtex está processando esse tipo de informação que é conhecido como linguagem falada. Mas é aí que mora a grande sacada. A maioria das nossas decisões não é tomada por essa parte do cérebro, mesmo quando a gente acha que é. Se argumento lógico ou informação tomasse as nossas decisões, não tinha ninguém aí comendo mais do que devia, comendo fritura ou até acima do peso. Por quê? Porque já existem dados lógicos que comprovam 100% que esse tipo de hábito acelera a morte.
E ninguém quer morrer. Nem quem quer ir para o céu quer morrer para chegar lá mais rápido, mas nem por isso está todo mundo aí no seu peso ideal. Isso porque a grande maioria esmagadora das decisões são tomadas em outra parte do cérebro, o sistema límbico. Essa parte do cérebro é responsável por controlar suas emoções e instinto de sobrevivência, e ela toma a maioria das suas decisões, mesmo quando você não está ciente que ela está fazendo isso. A fórmula de lançamento foca em falar com essa parte do cérebro, o sistema límbico, e não o seu neocórtex. E para eu te explicar, para você entender isso melhor, eu preciso te explicar a forma tradicional de se fazer marketing. A maioria dos empreendedores fazem uma página de internet com um produto mais ou menos assim. Eles colocam na página a foto do produto, em cima mais ou menos o logotipo da empresa, depois a descrição do produto, e se ele for um pouco mais avançadinho, ele coloca os benefícios do produto e um botão para comprar. Muito bom, muito intuitivo, cheio de informação, cheio de dado, mas não invoca nenhuma emoção. E não invoca nenhuma emoção, inclusive não invoca a vontade de comprar. E se você for perceber, esse tipo de página é projetada para o seu neocórtex entender, é projetada para o seu neocórtex processar. Ela é repleta de informações, dados, linguagem. E esse tipo de página não funciona, ou não funciona tão bem quanto a outra alternativa. E a outra alternativa é a fórmula de lançamento. E a fórmula de lançamento funciona tão bem porque ela fala com a outra parte do cérebro, que é o sistema límbico. E ela faz isso através do que eu chamo de gatilhos mentais. E gatilhos mentais são gatilhos que nos levam a fazer duas coisas muito bem. A primeira coisa é prestar atenção. E a segunda coisa é agir, participar. Um livro que explica mais cientificamente esses gatilhos mentais é o livro Armas da Persuasão, do Robert Cialdini. Eu ensino por volta de 20 gatilhos no Fórmula de Lançamento, mas eu vou mencionar 6 aqui para você ter uma ideia de como a coisa funciona em seu modo fundamental. E o primeiro gatilho é autoridade. Quando a gente percebe que alguém tem autoridade, a gente presta atenção nele. E existem vários jeitos de se gerar autoridade. Por exemplo, uma pessoa quando veste um jaleco de médico, aquele jaleco gera autoridade. A gente escuta aquela pessoa. Padres, sacerdotes em seus trajes geram autoridade. Um policial gera autoridade quando ele está vestido de policial. Enfim, uniforme gera autoridade. Mas existem muitos outros jeitos de você gerar autoridade. Esse é um gatilho mental muito poderoso. O segundo é reciprocidade. Se alguém dá algo de valor para você, você sente na obrigação de retribuir, de dar algo de valor para essa pessoa também. Vou te dar um exemplo. Se alguém convida o meu filho para a festa de aniversário do filho dele, eu também sinto a obrigação de convidar o filho dele para a festa de aniversário do meu filho. Esse é um gatilho mental muito poderoso. O próximo gatilho mental é a comunidade. Nós, seres humanos, somos atraídos a participar de comunidades online ou offline de pessoas que têm algo em comum com a gente. Pessoas que gostam do que a gente gosta, aceitam o que a gente aceita, defendem o que a gente defende, e fazer parte de comunidades como essa tem valor muito alto pra gente. E esse é um gatilho mental muito poderoso que leva a gente a decidir participar de alguma coisa e manter essa decisão. O próximo gatilho mental é da antecipação. Quando a gente está presente que algo muito importante vai acontecer, a gente fica naturalmente ansioso, e essa ansiedade direciona a nossa atenção e foco para esse fato. É algo que é muito incontrolável. Essa ansiedade que é criada é muito incontrolável, mesmo quando a gente tenta controlar. E você vai ver que no lançamento bem orquestrado, ele constrói muita antecipação, até chegar num clímax que deixa a sua audiência maluca, deixa a sua audiência muito ansiosa para comprar. O próximo gatilho é a conversa. Nós, seres humanos, somos muito mais interessados no que a gente tem a dizer do que as outras pessoas têm a dizer. Logo, monólogos são entediantes, diálogos são interessantes. E o advento da conversa é algo que a gente não podia colocar no nosso marketing até o advento da internet, a não ser que você fosse vender cara a cara. E vender cara a cara não é muito escalável, não é tão escalável quanto você vender online. A conversa é um gatilho muito interessante. O próximo gatilho é escassez. Escassez é o seguinte: quando menos de alguma coisa existe, mais a gente deseja
essa coisa. Deixa eu te contar uma história que exemplifica isso. Meu filho, ele gostava de brincar muito com um trenzinho que chamava Chuggington, e esse trenzinho ficava sempre ali e ele brincava muito. Depois de um certo tempo, ele passou a se interessar mais por um outro brinquedo que chamava Octonauts. E é o seguinte, a gente mudou de apartamento e encaixotou esse trenzinho, então por muito tempo ele não tinha mais esse trenzinho disponível para ele. E depois de um tempo, depois que a gente voltou para o apartamento onde a gente ia morar, a gente desencaixotou. Quando o meu filho viu aquele trenzinho, ele teve uma vontade imensa de brincar com ele, ficou brincando com ele o dia inteiro. Agora, o mais interessante é que enquanto aquele trenzinho estava sempre disponível para ele, ele não tinha vontade de brincar com ele. Depois que aquele trenzinho passou a ser escasso para ele, ele teve essa vontade natural. Agora, o mais interessante disso é que eu nunca expliquei escassez para o meu filho. Nós, seres humanos, já nascemos sacando escassez. Escassez é um gatilho muito forte. E agora eu vou te mostrar como esses gatilhos se conectam com a fórmula de lançamento. E a primeira coisa que a fórmula de lançamento faz é estender o processo de venda por 10 dias. E não tem nenhuma regra que diga que esse processo de venda, que a gente chama de pré-lançamento, tem que ser por 10 dias exatos. E a gente faz isso para evitar a tentativa frustrante de vender para quem a gente ainda não conhece. Mas ao estender esse processo por 10 dias, isso te dá a oportunidade de inserir um gatilho. E esse gatilho é antecipação. O processo de venda é dividido entre 3 e 4 conteúdos de pré-lançamento. No primeiro conteúdo de pré-lançamento, você dá algo de extremo valor, algo que mostre uma oportunidade para a sua audiência ou algo que resolva o problema na sua audiência, e isso cria muita autoridade. Primeiro, porque você está numa plataforma de comunicação, e toda vez que você está numa plataforma de comunicação, as pessoas te percebem como uma autoridade. Segundo, porque você está dando algo de extremo valor, algo que mostra uma oportunidade ou algo que resolve um determinado problema da sua audiência, e isso sim aperta o gatilho da autoridade e faz com que a sua audiência preste atenção no que você tem a dizer. Isso ativa o gatilho da reciprocidade, afinal você está dividindo todo aquele conteúdo de extremo valor de graça. Isso é uma ótima maneira de começar um relacionamento, porque você está dando algo de extremo valor e aquilo gera confiança e faz com que a sua audiência se sinta na obrigação ou sinta a vontade de dar algo em troca para você, e eles acabam adicionando vários comentários, te agradecendo e te perguntando quando vai ser o próximo conteúdo que você vai publicar. Isso cria um outro gatilho, que é a comunidade, porque as pessoas chegam naquela página e vê aquela montanha de comentários e vê que tem uma comunidade de pessoas reais que apreciam aquilo que está sendo dito, o que faz com que outro gatilho seja apertado, que é o gatilho da conversa, porque as pessoas conseguem expressar o que elas estão sentindo a partir daquele conteúdo e se sentem escutadas, porque as outras pessoas começam a responder para elas, isso tudo antes do segundo vídeo. Aí no segundo vídeo você reforça aqueles gatilhos que você já apertou no primeiro vídeo, e aí dá a entender bem de leve que alguma solução mais completa, mais avançada ainda está por vir. Isso te dá a oportunidade de apertar um outro gatilho, que é da antecipação. A sua audiência vai ficar maluca para saber qual é essa solução e como que elas podem disputar uma vaga para essa solução, para esse produto, para esse serviço, o que quer que você esteja oferecendo. E isso antes do terceiro vídeo. Daí no terceiro vídeo você reforça todos os gatilhos mentais que você apertou e adiciona mais um gatilho mental muito importante, a escassez. E isso aumenta muito o desejo de compra daquela audiência para aquilo que você vai oferecer. E de novo, existem por volta de 20 gatilhos que são cuidadosamente posicionados em sequência em um lançamento bem orquestrado, mas eu estou mostrando aqui só alguns para você entender como mais ou menos como a coisa funciona. E outra coisa que acontece é um aumento gradual do desejo de compra. No começo do lançamento ele vai começando lá embaixo, mas à medida que você publica os conteúdos de pré-lançamento, ele vai aumentando, até que ele chega num clímax, onde a sua audiência fica maluca, quase que incontrolável. Ela fica falando assim: pelo amor de Deus, abre o carrinho, me vende alguma coisa,
abre as inscrições. E por que acontece isso? Porque nesse momento seu prospecto já viu uma oportunidade naquele produto, já sabe o valor que aquele produto tem e ele sabe que ele não está sozinho nesse barco, que tem ali uma comunidade junto com ele. E é por isso que num período de 5 a 7 dias, que é o período que essa oferta geralmente fica disponível, esse produto tende a atingir níveis de venda realmente extraordinários. E alguns alunos dessa forma chegam até a reportar o equivalente a 1 ano de vendas em 7 dias, quando eles comparam com o jeito deles tradicional de se fazer marketing. E isso enquanto o estoque durar, porque eu já tive ofertas que não duraram mais que 4 horas. Por quê? Porque eu precisava entregar produtos que demandavam interação comigo e eu estava comprometido a entregar um nível de qualidade para aquelas pessoas que estavam se inscrevendo. E uma outra coisa em relação a esse processo tem a ver com o que eu chamo de velocímetro da balela ou balelômetro. O balelômetro é um medidor imaginário que quase todos nós seres humanos temos na nossa cabeça que indica se o que uma outra pessoa está falando para a gente é balela ou se a gente pode confiar no que ela está dizendo. Quando, por exemplo, um cara que você percebe que seja um vendedor profissional está te dizendo alguma coisa do tipo compra aqui, é muito bom, nossa, muito bom, funciona, compra aqui. E geralmente o nosso velocímetro da balela aponta para o lado da balela. A gente pensa coisa do tipo, ele só deve estar falando isso para me vender, ele só quer me vender alguma coisa. Por outro lado, se alguém que você confia 100%, sei lá, sua mãe, talvez seu pai, ou talvez seu melhor amigo ou sócio te recomenda alguma coisa, esse velocímetro da balela aponta para o lado da confiança. Você passa a confiar quase 100% naquilo que ele está falando. E uma coisa muito interessante num lançamento bem orquestrado é que o ponteiro da balela na cabeça da sua audiência vai parar de indicar para a balela e levemente vai se movimentar para o lado da confiança à medida que você vai apertando esses gatilhos. A sua audiência vai começar a pensar, isso que ele está falando faz sentido. O que você está falando realmente está me ajudando. E acredite, é bem difícil de chegar no 100% de confiança, mas no ápice do lançamento chega a quase lá para muita gente. É por isso que as vendas explodem, não importa qual produto, serviço ou mercado. Eu já vi isso funcionar para quase todo tipo de mercado que você possa imaginar. Saúde, hipertrofia muscular, emagrecimento, coaching, palestras, administração, idiomas, gerenciamento de projetos, liderança, desenho, investimento, marketing, ervas medicinais, corretagem, imóveis, energia fotovoltaica, hobbies, e a lista simplesmente não acaba. Isso porque é muito mais fácil vender quando alguém confia e gosta de você. Do jeito tradicional de se fazer marketing, as pessoas não começam confiando, gostando de você. E é isso que a fórmula de lançamento faz, ela constrói um relacionamento e à medida que esse relacionamento atinge um pico, você vende. E mais do que simplesmente uma grande infusão de caixa, esse processo impulsiona o seu posicionamento e a sua autoridade no mercado. Você passa a ser percebido como um dos grandes top players do seu mercado. As pessoas te ligam, te contactam para querer fazer parceria, para apresentar as melhores oportunidades. Você vai ter a chance de frequentar os círculos mais exclusivos do seu mercado. E isso tudo se resume em uma única palavra: transformação. A sua transformação, a transformação do seu negócio, a transformação que vai ser possível o seu negócio e você causar na vida dos seus clientes. No próximo vídeo eu vou te ensinar como funciona um lançamento semente. Eu ensino 7 tipos de lançamento dentro do Fórmula e o lançamento semente é um deles. O lançamento semente é um ótimo tipo de lançamento se você está começando do zero, se você ainda não tem produtos, se você ainda não elaborou seu produto, se você ainda não tem uma lista de e-mails ou uma audiência, ou se você nem tem ideia do que lançar. Você vai ver no próximo vídeo histórias de pessoas que atingiram resultados extraordinários do zero com esse tipo de lançamento, mas por enquanto eu queria te pedir 2 coisas. A primeira é: assine o meu canal do YouTube. Você pode assinar clicando em algum botão que está nesse vídeo. E ao assinar o meu canal do YouTube, você vai ter acesso a vídeos com histórias e estudos de casos de outros alunos do Fórmula, além de que eu publico sacadas de empreendedorismo digital nesse canal. E aí, assinou? Então rola essa página para baixo e deixa um comentário dizendo o que você achou desse primeiro vídeo dessa série. Eu vou fazer o possível para responder a maioria dos comentários que eu conseguir. Então é isso aí, um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.
Se funcionou para muita gente, pode funcionar para mim. Eu tenho que tentar. Não tinha nada, não tinha lista. Eu quando mandava e-mail, usava o meu provedor do Gmail. E assim, uma venda realizada. E é uma sensação muito louca.